Fushigi no Umi no Nadia é um desses animes que estão numa posição meio esquisita em termos de popularidade. É bastante provável que você já tenha ouvido falar dele, se mais nada apenas pelo pedigree que a série tem. Uma produção do estúdio Gainax, dirigida por Hideaki Anno. Mas enquanto o título deve ser vagamente familiar, é fato também que pouco se fala sobre ele, de maneira geral. Você não vai encontrar muitas análises, reviews ou mesmo impressões sobre a série, fora talvez a seção de reviews do My Anime List. E meio que é fácil de entender por quê. Acontece que Nadia é uma dessas histórias onde a parte boa é realmente muito boa, mas a parte ruim também é realmente muito ruim. Personagens interessantes e bem caracterizados, mas com relacionamentos que a série está sempre avançando e retraindo. Um universo fascinante e muito bem construído, mas também um que o anime precisa pôr a história em pausa para explorar. Nadia é uma mescla de boas ideias com um ritmo sofrido de acompanhar, o que o torna uma recomendação bem complicada. E talvez por conta disso esse anime tenha sido renegado aos anais da história dessa mídia. Importante o bastante para ser conhecido, mas não bom o bastante para ainda ser celebrado. Ou pelo menos é a impressão que eu tenho. Por que, então, estou fazendo um vídeo sobre esse anime que pouca gente vai ter visto? Bom, primeiro de tudo, olá! Bem-vindo a este meu canal. É meio o que eu faço aqui. Mas em segundo lugar, há já algum tempo eu venho querendo falar de Nadia, por um motivo bastante específico. Ambientalismo. Bom, ok, mais especificamente sobre como histórias tendem a retratar a tensão entre desenvolvimento e natureza. Porque Nadia é, para todos os efeitos, um dos animes que melhor reconhecem as nuances dessa problemática. E bom, é aqui que cabe o meu costumeiro aviso de spoilers. Tá certo que eu geralmente faço ele depois de dar pelo menos uma sinopse do anime em questão, mas a história de Nadia se desdobra para tantos caminhos diferentes e traz tantos twists ao longo da trama, que qualquer sinopse seria inevitavelmente ou apenas um resumo do primeiro episódio, ou então um spoiler em si mesmo. O que eu posso dizer é que a nossa história começa quando o menino inventor Jan encontra com a misteriosa garota Nadia. Mais do que isso, como eu disse, já seria spoiler. Nesse vídeo eu quero me focar um pouco naquele que é o arco mais criticado do anime, o arco da ilha. Um momento, lá pra segunda metade da série, quando Nadia e Jan acabam presos em uma ilha deserta. E enquanto esse é um arco que tem vários problemas, ele também tem alguns acertos que eu sinto que merecem ser reconhecidos. Então, finda essa longuíssima introdução, passemos, finalmente, a essa pequena análise de Fushigi no Umi no Nadia. Vamos começar apresentando o cenário, não do anime, mas da problemática maior. Frequentemente, histórias que tragam em si um viés ambientalista de preservação e respeito à natureza em oposição à destruição desenvolvimentista tendem a trazer uma visão bastante romantizada da natureza, igualando esta ao bom e o desenvolvimento tecnológico ao mal, como se parar o desenvolvimento humano em prol de plantar algumas árvores fosse uma alternativa realista a um problema que é muito mais complicado do que isso. Fushigi no Umi no Nadia dialoga com esse contexto justamente na medida em que transmite essa dicotomia entre natureza e desenvolvimento nos personagens da Nadia e do Jan, respectivamente. Não poucas vezes ao longo da história, Nadia se apresenta como ferrenha crítica do progresso tecnológico, e não totalmente sem razão. Quando ela e o Jan chegam ao Nautilus, o garoto vê o submarino como um testemunho do engenho humano, uma tecnologia incrível a ser conhecida e estudada. Nadia, porém, o vê apenas como uma máquina de matar. E... a garota tem um ponto. Nadia é também vegetariana, algo que o anime lida surpreendentemente bem. E claro, como não poderia deixar de ser, Nadia idolatra a natureza, mesmo nunca tendo pisado nela. Uma visão bastante maniqueísta, mesmo bastante ingênua,
esperada justamente de uma criança, exatamente como a Nadia é. Algo interessante em Fushigi no Umi no Nadia é que a história está sempre forçando os personagens a questionarem seus ideais. E o arco da ilha, quando Nadia e Jian ficam presos juntos numa ilha isolada do mundo, é justamente o momento da história questionar essa adoração da Nadia pela natureza, jogando um bom tanto de nuance na questão. Aqui, Nadia espera justamente aquela natureza benevolente e provedora, com amigos animais acolhedores e uma vida de alegrias em meio à mata. O que ela de fato encontra vai da dificuldade de encontrar comida, a doenças e toda sorte de riscos. Tem uma cena muito boa ainda no começo desse arco, quando a Nadia acaba caindo no mar e começa a se afogar. Ela implora, mesmo espera que os peixes a venham salvar, mas tudo que consegue é o mais completo silêncio das águas. A natureza aqui não é boa e nem ruim, ela é absolutamente indiferente. E no fim, quem a salva é o Jian, num barco que ele mesmo fez. É importante destacar que o anime também não vê com bons olhos o desenvolvimento tecnológico exacerbado. Afinal, a Atlântida foi destruída justamente pela sua própria tecnologia. Desenvolvimento demais pode facilmente levar a humanidade à própria ruína, mas desenvolvimento de menos e não podemos nem salvar a vida daqueles afligidos por alguma doença. Tem algo que o Jian diz durante esse arco que bem resume o ponto que o anime tenta fazer. Parafraseando, ele diz que a tecnologia é a forma através da qual a humanidade consegue coexistir com a natureza, algo que o anime demonstra muito bem aqui. Precisamos da tecnologia para o nosso próprio bem, mas seu uso deve ser sempre consciente e crítico, nunca permitindo que ela se torne uma ameaça a nós próprios. Tudo bem que no mundo real nós meio que já passamos desse ponto há um bom tempo, mas ainda é uma posição interessante de se tomar. Como eu disse, esse arco tem problemas. O relacionamento da Nadia com o Jian fica num vai e vem que é frustrante de assistir, e o arco como um todo dura bem mais do que precisava durar. E não ajuda que o pouco desenvolvimento que ele traz nas relações dos personagens é sumariamente apagado logo no arco seguinte. Mas enquanto todos esses são problemas que me fazem entender perfeitamente bem o porquê desse arco ser tão criticado, eu sinto que tematicamente ele é mais do que bem-vindo, ele era necessário. Porque a Nadia precisava desse choque para se desenvolver como pessoa. E a história também, para que pudesse apresentar o tema com a devida nuance. Eu reconheço que é um saldo bastante misto, que meio que resume esse anime como um todo. Mas ao menos me rendeu esse vídeo.